Novo reforço do Santos, Neymar já fez uma indicação de atleta para o Peixe e as negociações existem, jogador que pertence a um clube gigante do futebol europeu. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também de Palmeiras e Wanderson, negócio bem avançado. Preciso te contar também sobre as cifras finais do acordo entre São Paulo e Porto por William Gomes. Já o Corinthians quer mesmo a contratação de Luan Cândido, atleta do Red Bull Bragantino, para completar a treta entre Grêmio e Vitória por Esteves, Cuca com interferência direta nos reforços do Atlético, novidades sobre o técnico do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para as notícias, a primeira informação sobre as tratativas entre Cruzeiro e Renato Gaúcho. O acordo ainda não foi fechado, pelo menos até o início dessa manhã. A expectativa é de que o Renato seja anunciado ao longo do dia, durante a segunda-feira, desencontro financeiro. Tudo porque o Renato exige a manutenção do seu salário dos tempos de Grêmio. R$1,5 milhão por mês, livres de impostos apenas para ele, restante da comissão tem ainda um custo adicional. Cruzeiro alega que o Renato dos tempos de Grêmio não existe mais, o Renato precisa se adequar a uma outra realidade de mercado, até por isso a Raposa oferece R$1,2 milhão por mês, não acho que é uma diferença considerável que possa inviabilizar o acordo, embora lembramos que o Renato Gaúcho no início da temporada havia recusado propostas do Vasco e do Santos, clubes na oportunidade com menos capacidade de investimento, especialmente em contratações, do que o Cruzeiro. Hora de falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Cuca tem adotado interferência total nos reforços do clube. Ele quem indica, ele quem aprova e ele participa das negociações. Quero citar, por exemplo, o caso de Júnior Santos, comprado do Botafogo por R$7,5 milhões. No momento em que o Júnior estava na dúvida entre continuar no Botafogo e ir para o Palmeiras ou fechar com o Galo, o Cuca pegou o telefone, entrou em contato com o atleta e explicou como pretende utilizá-lo, transformando o Júnior Santos em protagonista do Atlético. Cuca também, na oportunidade, falou com o empresário do Júnior Santos, o Edivaldo Ferraz, para tentar acelerar o processo de negociação. Mais recentemente, o Cuca entrou em ação e trocou mensagens com o Coelho, que já desembarcou em Belo Horizonte, está passando pelo processo de avaliações médicas e será anunciado muito em breve. Argentino, contratado junto ao Atlético Paranaense e que tinha outras propostas do futebol brasileiro. Mas nenhum outro jogador tem recebido mais mensagens do que Soteldo. Cuca e Soteldo já trabalharam juntos no Santos, foi inclusive talvez a melhor temporada do meio-atacante venezuelano, até por isso o Cuca insiste na contratação do atleta junto do próprio Soteldo e também dos dirigentes atleticanos. Nessa segunda-feira o Santos promoveu um encontro entre o Soteldo e o Caixinha, jogador e técnico, para tentar apaziguar os ânimos. A coisa deu uma acalmada depois das críticas públicas que o Caixinha fez ao Soteldo, mas eu não descartaria a chance de negócio com o Galo. Preciso te contar agora sobre a treta entre Grêmio e Vitória por Lucas Esteves, confusão que certamente vai parar na justiça. Nessa segunda-feira, contei em primeira mão da proposta que o Grêmio fez, ou melhor, do depósito que o Grêmio fez de $1 milhão ao Vitória pela quebra do contrato do Lucas Esteves. Tudo acertado com o jogador, 3 anos de contrato, só aguardaria ou restaria a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Mas o Vitória devolveu também na segunda-feira os R$5,9 milhões depositados pelo tricolor gaúcho. E na sequência depositou $100 mil na conta do Esteves, alegando que a partir daí o contrato, que se encerraria em dezembro, foi prorrogado. O Vitória se baseia na cláusula, no parágrafo 2º da cláusula 6, que trata sobre indenizações. De fato consta essa possibilidade, mas o parágrafo 1 também dessa cláusula 6 diz que, na teoria, essa condição só é específica em caso de rebaixamento do Vitória para a Série B do Brasileiro, algo que não aconteceu. O entendimento do Grêmio e do Marcelo Robalinho, empresário do Esteves, é de que o Vitória infringiu um acordo que estava previsto no contrato. O Vitória garante que vai brigar até as últimas fichas na justiça para fazer valer seu direito de permanência do atleta. Preciso te contar agora sobre os valores finais da compra do Porto por William Gomes, jogador do São Paulo. Informação que você soube primeiro no canal do Nicola na semana passada, certo? Porto fechou o acordo com o São Paulo por €10 milhões, mais 20% do valor de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo,
com quem o Porto tem vínculo até a metade do ano e que já havia assinado um pré-contrato com o tricolor. São Paulo não conseguia a liberação do Porto para que o Wendel chegasse agora. Então são esses os números finais da operação. William Gomes, jogador de 18 anos, tinha 100% dos direitos presos ao São Paulo. O tricolor exigia uma compensação financeira maior, não conseguiu e acabou aceitando essas condições, imaginando que o William Gomes vai se valorizar no Porto e esses 20% do valor de uma venda futura possam assegurar bastante dinheiro. São 61 milhões e 700 mil reais garantidos com a transferência. Essa grana se junta a outros 31 milhões que o São Paulo já havia obtido com as vendas de Michel Araújo, empréstimo do Nestor e venda do Rato. Michel foi para o Bahia por 16 milhões, o Nestor foi para o Bahia por 10 milhões, o Rato foi para o Vitória por 5 milhões. Quase 93 milhões de reais com transferências de atletas. O São Paulo precisa de muito mais dinheiro para colocar suas contas em dia. Hora de falar sobre o Corinthians para contar a possibilidade de Luan Cândido virar reforço lateral barra zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Red Bull Bragantino. Informação que foi contada nas últimas horas pelo jornalista Loredo, que cobre o dia a dia do Red Bull Bragantino. Não é a primeira vez que o Luan é especulado no timão, embora nesse momento seja algo mais complicado. Red Bull Bragantino sabe da vontade do Luan em deixar o clube, mas pede pelo menos 5 milhões de euros. E o Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, viu sua dívida crescer em 450 milhões de reais no ano passado, até por isso não há grana para grandes investimentos. O Timão não tem nenhum reforço contratado para essa temporada. Luan, que tem atuado mais como zagueiro do que como lateral, 57 partidas na temporada passada, seja como zagueiro como lateral, ele resolveria duas das principais posições carentes do elenco corintiano. Só para arrematar, Luan Cândido, que também já havia sido procurado por outros clubes, nenhuma negociação avançou de forma definitiva. Bora mudar de assunto e falar sobre Wanderson, bem perto de virar reforço do Palmeiras. O atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Colorado, já se despediu de pessoas mais próximas com quem ele convive em Porto Alegre. Palmeiras e Inter acertam os últimos detalhes para a transferência em definitivo. O Wanderson tem contrato com o Colorado somente até dezembro. Fazia parte dos planos do Roger Machado, mas a questão financeira pesou. É que o Inter ainda tem 1,5 milhão de euros a pagar pela compra do atleta junto ao Krasnodar. Para completar, o Wanderson ganha 900 mil reais por mês, pacote muito caro para alguém que não é mais titular absoluto, como por exemplo na temporada de 2022. Importante lembrar que o Wanderson quase se mudou para o Vasco alguns dias atrás. A negociação esbarrou na pedida salarial, contei que ele ganha 900 mil, no Vasco ele queria 1 milhão de reais mensais, a oferta do Vasco foi de 500 mil. O Palmeiras acenou com esse pagamento próximo a 1 milhão de reais por mês e o anúncio deve acontecer a qualquer momento. O Wanderson se juntaria a Facundo Torres, Paulinho e também Emiliano Martinez, os reforços contratados pelo Palmeiras para a temporada. A busca por centroavante segue em estágio inicial, sem qualquer novidade. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Neymar, novo reforço do Santos, rescisão de contrato com o Al Hilal foi anunciada na noite dessa segunda-feira, fez uma indicação importante para o Peixe e as negociações já estão em andamento. O Neymar quer a contratação de Arthur Melo, 28 anos de idade, brasileiro formado no Grêmio, com passagens por Barcelona, seleção brasileira, entre outros, e que pertence à Juventus da Itália. Ele não foi utilizado desde o fim da temporada europeia passada, ou seja, desde junho, quando jogava pela Fiorentina. Desde que voltou à Juventus, a partir do mês de agosto, por opção do Thiago Motta, não tem sido relacionado. Completamente fora dos planos, Santos e Juventus negociam um empréstimo, com a Juventus pagando parte dos salários, até porque os vencimentos do Arthur são dos mais altos. Ele ganha 3 milhões e 300 mil reais por mês por lá. E a presença do Neymar no Santos é um grande trunfo nessa negociação. A avaliação de que jogando ao lado do Neymar, especialmente por conta da indicação do Neymar, o Arthur possa se valorizar e garantir alguma outra negociação futura para a Juve. Seu contrato com a velha senhora só se encerra em junho de 2026 e ele havia sido contratado do Barcelona por 80 milhões de euros, além da cessão do Pjanic. Só para completar em relação ao Peixe, o Santos aguarda por Neymar para as próximas horas, para que ele possa ser apresentado e quem sabe estreie contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista, a principal contratação do futebol brasileiro nos últimos tempos. Neymar certamente vai representar um golaço dos dirigentes do Santos, em especial do Marcelo Teixeira, que cuidou de todas as tratativas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!